Iniciamos mais um encontro desta primorosa obra de Santa Teresa de Jesus, o Castelo Interior. Até aqui, já fizemos um longo itinerário, apresentando um pouco do castelo e discorrendo bastante sobre as primeiras moradas. Nós chegamos praticamente ao último encontro das primeiras moradas. No próximo encontro, vamos começar a falar das segundas moradas. Embora nós já falamos bastante e frisamos esta realidade que vou tratar hoje, sobre a oração, eu gostaria de enfatizar um pouco mais a necessidade da oração em Santa Teresa. Não é possível chegar à santidade sem rezar. Falamos, quando iniciei as primeiras moradas, dizendo justamente que Santa Teresa coloca logo no princípio do castelo que a porta do castelo é a oração. Mas agora eu gostaria de tratar um pouco dessas primeiras orações que são necessárias para quem está nas primeiras moradas, que é a oração vocal, que nós encontramos de maneira extensa no Catecismo da Igreja Católica, na quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, discorrendo sobre tal realidade, e também sobre a oração litúrgica, que são as orações que a gente faz dentro da missa, dentro da liturgia das horas, ou outras ações e atividades litúrgicas. Nós vamos falar desses dois tipos de oração, porque esses dois tipos de oração estão presentes dentro desta realidade das primeiras moradas. A pessoa que vai evoluindo no caminho espiritual, ela também vai evoluindo na sua vida de oração. Uma oração, por exemplo, que se encontra e está presente nas segundas moradas, é a oração de meditação. Por isso nós não vamos tratar dela neste encontro. Nós vamos falar dessas orações que a base, é o início da vida dos principiantes, que o pai, a mãe, ensina para seus filhos a recitar aquelas primeiras orações vocais e que nós conhecemos. E dentre essas primeiras orações, nós precisamos aprender a rezar bem a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Eu tive a oportunidade já de comentar em uma das catequeses com o pároco, falando sobre a oração. E dentro de uma das catequeses, quando eu falei sobre a oração, eu falei sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Inclusive, usei o Catecismo da Igreja Católica e também uma obra de Santo Tomás de Aquino, um comentário à oração do Pai Nosso. Mas aqui também eu gostaria de citar e comentar um pequeno texto de Santa Teresa chamado O Caminho de Perfeição, onde ela se dedica em uma boa parte do seu livro a falar sobre a oração do Senhor. Aqueles que desejarem e quiserem conhecer esta obra, podem procurar e lá vão encontrar um comentário de Santa Teresa sobre a oração do Senhor. Por que é tão fundamental falar desta oração? Porque justamente foi a oração que nosso Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso e uma outra oração tradicional é a oração da Ave Maria. Por que é tão importante nós aprendermos essas orações vocais? Porque toda oração, como recorda Santa Teresa, ela é um trato de amizade com Deus. Visto que ela é um trato de amizade com Deus, é, portanto, um movimento filial com a graça de Deus, que é nosso Pai. Então, todas as vezes que nós vamos rezar a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, sobretudo a oração do Senhor, nós precisamos rezar bem. E lembrando que é sempre o movimento de um filho que se coloca diante do seu Pai, que está nos céus. Esse movimento filial deve ser regulado, diz o Frei Maria Eugênio, regulado e sustentado. Deve tornar-se suficiente para arrastar consigo todas as nossas energias e vivificar todos os nossos atos na direção de Deus. Atos de perseverança, atos de disposições sobrenaturais e uma grande paciência para com o nosso Deus. Por isso,
nós que somos principiantes, aprender a ciência da oração vocal, da oração onde nós dirigimos a Deus os nossos pedidos, é fundamental. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é a oração perfeita que a Santa Igreja coloca nos nossos lábios, coloca nos lábios do sacerdote no momento mais importante da sagrada celebração do solene sacrifício da missa, mas também a oração dos pequenos, é a oração daqueles pequeninos que começam a aprender suas primeiras orações e saboreiam naquela fórmula as palavras densas deixadas por nosso Senhor. Tem uma experiência muito interessante da pequena Santa Teresinha do Menino Jesus, que um dia, quando ela, ao entrar na sua cela, ela foi surpreendida por uma noviça que viu o rosto de Santa, de uma noviça que estava no seu quarto, que estava toda detida, com o rosto quase que celestial. E ela costumava rezar o Pai Nosso de maneira tão profunda. E ela pergunta: em que pensais? Perguntou a noviça para Santa Teresinha. Eu meditava o Pai Nosso. Respondeu ela, disse Santa Teresinha: é tão doce chamar a Deus nosso Pai. E nesse momento, as lágrimas brilharam nos seus olhos. Somente dizer que Deus é Pai. Isso traziam as lágrimas ao rosto de Santa Teresinha. Portanto, na oração do Pai Nosso, nós encontramos toda a arte e a ciência da oração. Santa Teresa nos propõe, no caminho de perfeição, a considerar as palavras do Pai Nosso, porque são palavras humildes e que nós precisamos para o nosso caminho. Diz Santa Teresa, nós não precisamos mais nada além desta oração. Assim, aprendamos a rezar bem o Pai Nosso, detidamente cada uma das palavras, a saborear esta oração, a saborear a oração da Ave Maria. Na oração da Ave Maria diz ela: coloque-se no colo de Maria como mãe, e ao cair da tarde na companhia de São José, seu pai, como uma criança em pequenidade, se deleite nos braços de tão grandes pais. Faça com que a sua oração vocal seja uma oração perfeita, que você não seja somente um papagaio ao pronunciar palavras, mas que você reze com perfeição, entendendo bem aquilo que você está dizendo. Reze com atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Delicie, saboreie cada uma das palavras. É assim que a oração vai se tornando uma forma de vida para nós. Os principiantes, diz Santa Teresa, devem se servir dessas orações vocais para que elas comecem a ter uma intimidade com Deus, para que eles possam se dirigir a Deus como quem se coloca diante da sua presença. Com quem eu estou falando? A quem eu estou me dirigindo? E o que eu estou falando a Ele? Que nós possamos encontrar nas orações que fazemos sempre uma oportunidade para elevar o nosso coração para Deus na contemplação. Diz o Frei Maria Eugênio que as orações rezadas com serenidade e de maneira lenta, elas nos ajudam a tomar o gosto de tão grandes orações. Lembre-se que depois de cada saudação angélica, você está dirigindo aquelas palavras que o próprio arcanjo Gabriel dirigiu à Virgem Maria. Quando você recitar as orações do Pai Nosso, lembre-se que são aquelas as palavras que Nosso Senhor um dia ensinou para os seus discípulos, quando eles chegaram a Nosso Senhor e disseram: Senhor, ensina-nos a rezar,
como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus então se dirige aos seus discípulos e diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim as nossas orações recitadas possam dar fruto, alimentar a nossa alma, e não recitemos de maneira precipitada, mas sempre com o espírito e um fervor voltado para Deus. O segundo tipo de oração que mencionei no início é a oração litúrgica, porque a oração litúrgica também é uma oração vocal. E a oração litúrgica são aquelas orações oficiais da igreja, em que o sacerdote, em nome de Cristo, faz as vezes de Cristo e por meio deste sacerdócio, transmite às almas as graças que o Senhor nos concede de maneira benevolente. Portanto, é importante que nas orações litúrgicas nós também tenhamos aquela piedade, aquele fervor, vendo que as orações litúrgicas também possuem momentos de silêncio. E esses momentos de silêncio não são intervalos. Os momentos de silêncio são os momentos em que Deus fala a nossa alma, em que Deus ajuda a nossa alma no crescimento. A oração litúrgica é, portanto, a oportunidade que nós temos de ouvir a voz de Deus e a voz da sua igreja. O esposo que se dirige à sua esposa e a esposa que se dirige ao seu esposo. Por isso, quando o sacerdote está recitando as orações, a assembleia escuta, e existem alguns momentos de aclamação da assembleia, onde a igreja é a voz da esposa que se dirige ao seu esposo. E neste diálogo de amor, neste diálogo efetivo, aquela oração nutre a nossa alma. Aquela oração é a expressão de uma comunidade unida, como as primeiras comunidades cristãs se uniam na fração do pão, na fratio panis, para dirigir a Deus o sacrifício de louvor, para dirigir suas preces, suas súplicas, àquele que tem o poder de escutar as orações. Por isso, como é fundamental que nós aproveitemos das nossas orações litúrgicas e desfrutemos de toda a oração, aproveitando os momentos de silêncio para o nosso diálogo interior, para escutar a voz do Senhor que quer gritar aos nossos ouvidos, do Senhor que convida-nos a segui-lo, do Senhor que nos chama através da sua voz benigna e nos dá a oportunidade de ouvir a sua voz. Também Santa Teresa tinha um apreço muito grande para com o ciclo da liturgia, e nós notamos isso nas suas cartas, porque os grandes acontecimentos da sua vida se deram na incidência de grandes festas litúrgicas. Se nós observarmos, os grandes acontecimentos da vida de Santa Teresa acontecem grandes transformações na sua vida espiritual. Por exemplo, no dia 17 de novembro, quando nós celebramos São Martinho, a própria Santa Teresa fala de um grande feito na sua vida. No domingo de Ramos, quando Santa Teresa recebeu de Deus graças espirituais, também ela relata que no dia da conversão de São Paulo, foi um dia fundamental para a sua vida espiritual, porque a conversão de São Paulo foi uma grande obra que Deus operou na vida daquele homem. E de fato, a transformação espiritual, se nós olharmos nos escritos e na própria conversão de São Paulo, não tem como o nosso coração não se encher de grande alegria. A festa de São Pedro e de São Paulo também, e sem dizer que Santa Teresa adorava saborear os salmos do glorioso rei Davi, Santo Davi, e que esses salmos ofereciam para a sua alma como que um grande manancial para ajudar o enriquecimento da sua vida espiritual. A recitação dos salmos, que são a recitação da oração da igreja. A igreja reza
durante o dia, nos mosteiros, nos carmelos, os sacerdotes, os religiosos, as orações dos salmos, a salmodia. O nosso louvor sobe até Deus, não com as palavras que nós temos, mas a igreja coloca nos nossos lábios as palavras reveladas por nosso Senhor. É nosso Senhor quem nos dá as palavras certas para nós dirigirmos a Deus as nossas súplicas, as nossas orações. Santa Teresa também tinha uma devoção muito grande para São José, para com São José, e São José era festejado com toda a solenidade, entendia Santa Teresa que celebrar São José com toda a solenidade era o melhor meio e a melhor forma de honrar a São José. Ela compreendia que era importante honrar São José, porque ele foi a quem Deus deu o seu dúplice depósito, a Virgem e Jesus, e entregou aos seus cuidados. Se Deus Pai entregou aos seus cuidados o seu Filho a São José, e a sua especial flor, que é a Virgem Maria, como não também nós, miseráveis criaturas, não nos confiarmos, não entregarmos a São José os nossos clamores, as nossas petições, as nossas necessidades. Confiemo-nos a tão grande Pai, a tão bom Pai. Por fim, que nós possamos, recorda Santa Teresa, a rezar com a igreja, aprender a saborear e apreciar a beleza da liturgia, a adentrar os textos litúrgicos para receber deles grandes fontes de vida espiritual e de crescimento para a nossa santidade. Aproveite na sua comunidade, nas celebrações da Santa Missa, aproveite os instantes de silêncio, nas orações, na oração eucarística, se recolha. No momento da consagração, fixe o seu olhar sobre Jesus, ouça as palavras do sacerdote pronunciadas no momento da consagração, que são aquelas palavras deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas palavras santíssimas, dirigidas por nosso Senhor, naquele momento crucial, que é a instituição do santo sacrifício da Santa Missa, no momento da elevação, no momento da doxologia do Por Cristo, no momento em que você for recitar o Pai Nosso, aproveite, delicie. Se for possível, depois da Santa Missa, recolha-se em alguns momentos de oração. Isso aqui não faz parte da liturgia, isso é um ato de piedade. Mas de quem acabou de comungar Nosso Senhor e quer ter um momento de profunda interioridade, de silêncio interior, guarda esse momento de silêncio, faça pequenas orações. E com certeza, isso vai gerando muitos frutos, os primeiros frutos da sua vida espiritual, e vai lhe ajudar a crescer na vida e na amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santa Teresa de Jesus, que o glorioso São José, nos ajude nesse caminho espiritual, do crescimento da vida da graça, e que as nossas orações possam ser cada vez mais frutuosas, ajudando a crescer na nossa relação e na nossa amizade com Deus. Nós estamos aqui encerrando as primeiras moradas. Estamos falando dessas orações fundamentais que nós precisamos aprender a rezar. Rezar bem vocalmente, aprender a participar bem da Sagrada Liturgia, a colher os frutos da Sagrada Liturgia, fazendo com que a liturgia cada vez mais seja um espaço de encontro com Deus, da voz da esposa que se dirige ao seu esposo, deste grande diálogo de amor, onde nesse diálogo de amor nós colhemos os frutos do amor substancialmente através da Sagrada Comunhão, comungando bem, colhendo os frutos da Sagrada Eucaristia para a nossa vida espiritual e crescendo e alavancando a nossa vida e a nossa amizade com Deus. Nós vamos, no próximo encontro, iniciar as segundas moradas. Mas é claro, existem muitas coisas ainda que nós precisamos descobrir dentro do castelo e que certamente, num curso mais à frente, mais aprofundado, a gente pode mergulhar e conhecer cada vez mais. Mas aqui já temos pistas suficientes para nós darmos os primeiros passos. É claro que à medida em que você for crescendo no caminho espiritual, nas moradas dentro do castelo, você vai descobrir muitas grandezas
que claro que nós não podemos falar aqui, porque somos incapazes de expressar tamanha grandeza e tamanha beleza das moradas interiores que estão dentro da nossa alma, estão dentro de cada um de nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.